Seja bem-vindo ao Mais Esporte 2026. Iniciamos o ano com o pé direito. Diretamente do CEMUG, o Centro Esportivo de Caraguatatuba, conversamos com a professora Joelma, que junto com o professor Alvino mudam vidas de pessoas através do esporte, através do Tortugas Boxe. Por isso, agora você vai ficar com o nosso primeiro bloco, que conversamos com ela e descobrimos tudo, como é ser professor e também um agente transformador de vidas. Como sempre falamos aqui no nosso programa, praticar esporte é qualidade de vida. E como hoje nós estamos num ambiente em que se pratica o boxe, nós trouxemos alguém que realmente entende do assunto, que é a professora responsável pelo Tortugas Boxe aqui no CEMUG em Caraguatatuba, que é a Joelma Prado. Como vai, Joelma? Obrigada por nos receber. Eu que agradeço aí a presença de vocês, sempre nos apoiando aí no esporte. Não só no boxe, mas como todo o centro esportivo. Bacana, a gente fica sempre contente de falar sobre esporte aqui, principalmente aqui do centro esportivo. Joelma, vamos começar do princípio. Da onde surgiu o Tortugas Boxe? O Tortugas, ele no início era Leões no Boxe, né? E aí a Alvin falou, poxa, praia, né? E teve um sonho, né? E nessa época a gente teve a classificação de um aluno da gente para o brasileiro. E ele acordou de madrugada e falou, Joelma, nós precisamos mudar o nome. Aí eu falei assim, nossa, mudar o nome, camiseta, uniforme, não dá. Ele, não, Deus está pedindo. Aí eu falei, tudo bem, então a gente muda. E aí o menino passou, nosso atleta, né, de Caraguatatuba, a gente levou para Aracaju e foi assim a primeira bolsa atleta que teve no litoral. E quando a gente chegou lá em Aracaju, a gente ficou num hotel que só tinha tartaruga, a gente entrou numa cidade que só tinha tartaruga, então foi uma confirmação assim do técnico, né, o professor Alvino. E até hoje, aí ela foi transformando, aí teve uma imagem que fazia lembrar o Tartarugas Ninja, né, aí não pôde por causa da patente, aí teve uma aluna da gente, arquiteta, e ela sentou e começou a fazer o Tortugas. Ela falou, professora, é a senhora e o professor. E eu andava só de trancinha e ficou. E hoje o Edson, o esposo da Maíra, que é arquiteta, também fez o desenho futurístico. E a gente casou com a Tortugas Boxes, que agora é um espaço que é associação. Você, como professora de educação física, o que você sonhava, almejava para hoje realmente acontecer esse projeto? Assim, quando a gente treinava boxe na cidade vizinha, eu nem me formava, não tinha nem formação ainda, né? Aí fui a primeira mulher a treinar boxe, tinha esse preconceito de mulheres no boxe. E aí com muito custo, eu fui convidada para um brasileiro. E aí eu falei, se eu não tenho, porque eu sou faixa preta taekwondo, eu tinha mais perna do que braço. E aí o professor lá de nosso mestrão lá, o Atila Cardim, em memória dele, a gente iniciou. E aí foi pegando, Alvino como sparring, ele foi adaptando, fiz a faculdade e põe aí, desde 83, 82. Então assim, teve muita luta, né? Como a gente é da luta, a gente gosta mesmo de lutar, vamos dizer assim. Mas a gente treinou na praia, a gente já chegou a treinar debaixo da ponte. A gente estava treinando, aí veio aquela chuva, a gente ficou lá debaixo da ponte e o pessoal aparecia para treinar na ponte do Porto Novo. E aí foi, e hoje a gente está aqui no centro esportivo, está também na subprefeitura, né? Está acontecendo agora uma parceria também com a Secretaria do Estado de São Paulo. O Tortugas Boxe, ele traz muitas revelações, né? Muitos nomes, pessoas que começam aqui muito jovens, né? Mas também tem aquelas pessoas que começam depois dos 30, que começam depois dos 40 e às vezes vêm para ter uma atividade física, para ter um condicionamento físico, né? Isso é uma coisa que acontece muito, pessoas que vêm para perder peso, para ter um condicionamento melhor, eu não estou trabalhando mal, não estou conseguindo dormir bem, preciso de um condicionamento. Sim, a gente recebe bastante aluno, né? Até por indicação médica, né? Eu tenho vontade de fazer, o médico começou a aparecer muito atleta falando, quem indicou? Foi o médico, o doutor pediu para eu fazer o boxe. Então o boxe ele traz bastante benefício. Então um deles que a mulherada gosta é a perda de caloria. Então perde assim uma base de 800, 900 calorias.
E tem aí a Vanessa, né, que ela vai contar, acho que foi uns 30, 40 quilos, muito dedicado. Tem a Maíra, e ela começou não com a intenção de lutar. E de repente, com 30 anos, 29, né, 28 anos, ela começou a lutar e está se destacando até hoje. É um dos convites para ir para a Europa agora, no final do ano. Tem gente que começa com essa intenção mesmo, de perder peso, de perder caloria, de ficar bem pro verão, né, já que a gente mora na praia, e acaba pegando gosto, né, Joelma? Acaba pegando gosto pelo esporte, acaba pegando gosto pela prática e começa a ser uma pessoa competitiva mesmo, que vai para as competições, que vai para fora, vai nas cidades vizinhas, daqui a pouco já tá fora do estado de São Paulo, daqui a pouco tá fora do Brasil, e é uma coisa que acontece muito aqui? Acontece, é gratificante pra gente, porque vem, né, em busca de melhoria da saúde. E aí, porque a gente trabalha com 3 segmentos, a base, né, tem o pessoal do social e o pessoal do rendimento. Então muitas vezes começa lá na base, é o caso do Fabinho, daqui a pouco ele já, eu quero lutar, eu quero ver, e foi destaque agora no último torneio, né. E o Alisson, ele está com 16 anos, ele teve o lockout, ele nocauteou o adversário dele lá de São Paulo no segundo round, em pouco tempo, primeira luta. Então assim, é gostoso ver a evolução, uns demora um pouquinho, a gente respeita, né, a cada um, e outros não, outros já chega, já pede, já vai, já traz resultado e quer mais, isso é muito legal. Realmente essas histórias inspiram, né? Inspiram tanto vocês quanto as pessoas que vêm de fora. E nesse caso de inspiração, a gente costuma sempre falar aqui no Mais Esporte que ser professor é mais do que somente ensinar um esporte, ensinar uma técnica, ensinar uma luta ou uma arte marcial, ou seja, um esporte de areia. É também ser psicólogo, amigo, mãe, pai, exatamente. E isso é uma coisa muito comum que a gente vê no esporte, das crianças, elas evoluírem, né? E os pais chegarem e falarem, muito obrigada, meu filho melhorou na escola, meu filho melhorou dentro de casa, era respondão, era rebelde. E a gente vê que muitos pais contam para os próprios professores, olha, essa melhora. O que eu pareço, esse campeão que chegou, a mamãe dele veio e falou, olha, e isso também uma professora aqui do basquete, que dá aula numa escola particular, e falou que esse aluno é outra pessoa. Eu falei, nossa, mas será que é mesmo? E né? É verdade. Porque quando a Jaqueline chegou aqui e falou, professora, é outra criança. Eu já coloquei esse menino pra fora da escola. Eu pedi pra ele se retirar, chamei os pais, e hoje ela falou, ele não vive sem o boxe. E hoje ele tá aqui. Isso realmente é gratificante para vocês, né? Como professores, como educadores. A partir do momento que você coloca, né, toda a pedagogia, o amor que a gente tem pela arte, o que a gente já passou. Nós fomos chamados na escola do Alaor, periferia, né, para ganhar um certificado. O que aconteceu para ela mudar? Eu falei, Deus, porque ela era muito rebelde. E ela começou o boxe, aí falou, não vai piorar? Eu falei, não, pelo contrário, ela controla mais as emoções, não é? E hoje, com 30 anos, ela vem e faz uma competição agora também no final de 2025 e ganhou. E hoje ela está aqui também. Olha, parabéns para ela, parabéns a vocês pelo projeto. E eu quero agradecer mais uma vez por abrir as portas aqui para a gente conseguir falar e dar espaço também para um projeto que ajuda tantas famílias, porque não é somente quem vem e pratica, mas os pais percebem, né? Quem mora com a pessoa percebe a diferença, a própria pessoa que perde peso, consegue alcançar o objetivo dela. Então, parabéns pelo projeto de vocês, pela garra que vocês têm. Muito obrigada por mais uma vez abrir as portas aqui pra gente. Eu que agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço o nosso secretário de esporte, né, que vem nos apoiando aí, o prefeito Matheus, né, que através dele nós já conseguimos bastante cinturão, bastante diferença para a população. Então eu estou grata de coração para o nosso prefeito Matheus, o Júnior também da Câmara, que sempre nos atendeu bem, sempre nos recebeu. Eu só tenho que agradecer. É a gente que agradece, porque isso é levar o nome de Caraguatatuba, levar o nome da nossa cidade com tantos talentos. Obrigada mais uma vez, Joelma. Esse foi o nosso primeiro bloco aqui sobre o boxe, do Tortugas Boxe aqui no CEMUG. No segundo bloco, você vai conhecer algumas histórias dessas pessoas que tiveram as vidas transformadas, seja na autoestima, seja na parte escolar, como algumas pessoas aqui que ainda vão para a escola, seja no foco. Tudo isso você vai ver no nosso segundo bloco. E lembre-se sempre, esporte, prática de esporte é qualidade de vida, é levar para a sua vida uma coisa que pode te transformar de dentro para fora, tá bom? Então a gente se vê no segundo bloco já já.
Você percebeu a importância de um professor de educação física? Além de ensinar o esporte, também muda vidas através da qualidade da prática esportiva. Nesse segundo bloco, você vai conhecer algumas dessas pessoas, alguns personagens que a Joelma contou durante o nosso bate-papo. Por isso, fique agora com a segunda parte da nossa entrevista. Diferentes pessoas tiveram suas vidas mudadas através do boxe. Além das competições, o Tortugas fomenta a importância da atividade física e disciplina. A Vanessa foi uma dessas alunas que mudou completamente seu estilo de vida e hoje é uma nova mulher. Eu procurei o boxe há 9 anos atrás, foi no começo, né? Porque eu precisava perder peso. Eu estava na fila para fazer redução de estômago. E aí eu dei um propósito para mim de um ano fazer uma atividade física que eu não fazia, né? De perder peso. Porque eu pesava 113 quilos e eu precisava perder 13 quilos num ano para depois fazer a operação. Aí eu falei assim, eu vou tentar fazer uma atividade física, né? E perder 1 quilo num mês, que num ano daria uns 12 quilos, né? Se eu conseguir fazer isso, né? 1 quilo por mês já é suficiente, né? Aí eu acho que não preciso operar. Aí eu fiz isso, aí eu descobri o boxe com uma amiga minha, né? Que falou pra mim que queria também emagrecer e que perdia bastante caloria. Aí eu peguei e falei assim, vou experimentar. Nunca tinha pensado em fazer o boxe, né? Aí eu cheguei aqui com a professora Joel, professora Alvina, assim, eles são uns amores de professores, assim, me abraçou, né? Falou assim, não. Falei, professora, eu nunca fiz atividade física forte, assim, meu peso, escoliose, né? Então ela falou assim, não, eu consigo te dar um treinamento, né? Focado no problema que você tem, né? Na escoliose, o peso que você tá, você não pode coisa com impacto. Então vou te passar uma atividade assim, focada em você, no social. Aí eu comecei devagarinho, fazendo atividade, né? Aos poucos, assim, aí foi me apaixonando pelo esporte, assim, né? Aí eu fui vendo que aos poucos foi diminuindo, assim, o peso, assim. Aí quando eu vi que eu tava com menos de 3 dígitos, eu fiquei lá no cantinho, querendo aquele cantinho abaixado, uns 10 minutos chorando. Eu não acreditei que eu tava com menos de 100 quilos. Ai, tô até emocionada. Emoção essa que se tornou paixão pelo esporte. Professor, acho que um dia se tiver um campeonato, se eu tiver apta, né, eu posso participar. Aí ele me colocou num primeiro campeonato e a gente foi, acho que para São Paulo. Aí eu fiz um primeiro campeonato, uma primeira luta, eu não achei que eu estava preparada, minha professora falou assim, você está preparada, mas eu não estava acreditando em mim. Peguei e fui e fiz. E ganhei, fiquei em primeiro lugar. Nessa luta tem foto, eu tenho o troféu em casa. Aí passou mais um pouquinho, aí eles me colocaram nos Jogos Abertos também. Aí nos Jogos Abertos também. Fiquei em terceiro lugar, peguei medalha de bronze e nesse ano ficamos em segundo lugar de equipe feminina que mais teve título naquele ano. E assim, o esporte, ele me ajudou demais. Aí eu perdi 32 quilos. Né? Então, quando eu fui participar dos campeonatos, eu estava com 80 quilos. Então, eu fui para o peso pesado. E isso daí me ajudou muito, mentalmente, a minha saúde, as dores que eu tinha de joelho, o problema que eu tinha na coluna, que eu ainda tenho, né? Escoliose. Nossa, melhorou muito, muito, muito.
A transformação que a prática esportiva proporciona é única, não somente na perda de peso e elevação da autoestima. No caso do aluno Fabinho, a mãe pôde ver a diferença dentro de casa. O Fábio começou boxe há uns 2 anos atrás, ele fez algumas aulas e a gente percebeu uma aptidão desde quando ele era bem criança, assim. Ele sempre gostou muito de desenho do Dragon Ball, animes japoneses, muita luta. E aí a gente percebia bastante que ele tinha essa tendência, porque além de tudo ele gostava sempre de brincar de luta, de bater, às vezes era até uma dificuldade, sabe, de como lidar com isso. E aí a gente começou a procurar uma escola que ele fosse se adaptando e que tivesse a ver com aquilo que a gente sentia que era o que puxava mais ele, né, no caso a luta. Aí foi através do Semug, vindo aqui, que a gente descobriu do Tortugas. Uma transformação total, assim, o Fábio é uma criança sempre maravilhosa, educado, né, tudo de bom, mas uma criança bem interativa, pouca concentração. A gente chegou até a questionar algumas vezes se era melhor ir ver, aprofundar o assunto sobre a concentração, sobre a fala. E aí, através do boxe, a vida dele mudou completamente. Foi até surpreendente que eu comecei a receber elogios da escola, comportamento em casa, concentração, nota, em relação às amizades, a postura, amadureceu extremamente. Eu sou totalmente grata, assim, o esporte, a gente ouviu falar que o esporte muda vidas e eu pude viver isso na pele, de fato. Olha, eu não sei, eu sempre gostei muito de lutar. A gente viu aqui, eu pedi pra minha mãe, eu me inscrevi e comecei a treinar. Eu sou um lutador profissional, eu lutar profissionalmente. Agora eu só participei de um campeonato ainda, mas eu vou participar de muito mais desse campeonato. Peguei a medalha de prata, lutei lá em Mogi das Cruzes. Eu acho que eu melhorei muito na escola, no boxe, melhorei em tudo, assim, sendo uma pessoa melhor, tudo. Em casa eu percebi a mudança dele, principalmente concentração, né? Ele é um menino, ele era muito imperativo, corria, queria lutar, queria bater. Quem ele visse na frente, ele já queria ir, como se chamasse a gente pro ringue, queria bater e queria toda hora estar socando alguma coisa. Então a maturidade dentro de casa também, em questões assim, tarefa, escola, ajuda dentro de casa, comportamento infinitamente mais respeitoso com a gente. O esporte realmente tem só trazido grandes bênçãos para a vida dele. Diferenças que marcam tanto os professores como grandes incentivadores, como quem um dia nunca imaginou tamanha mudança em si mesmo. Pra mim é a minha vida. O esporte trouxe objetivo, eu acho que trouxe clareza de pensamento, trouxe maturidade, trouxe foco e o objetivo dele de querer crescer dentro do esporte, que é sensacional. Eu fico muito feliz por isso. Melhor, muito melhor e mais feliz, porque isso daqui é um esporte assim, que eu carrego no meu coração. Eu vejo isso daqui, meu coração explode quando eu chego aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio do Mais Esporte 2026. Queremos agradecer aos professores Joelma e Alvino por abrirem as portas do Tortugas Boxe pra gente. E com certeza, por todos os alunos que, através do esforço e dedicação, estão alcançando os objetivos que sempre quiseram. Obrigada a todos. Desejamos a vocês muita sorte para adquirirem ainda mais realizações durante a trajetória de vida. E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua audiência. Nosso objetivo é levar até você qualidade de vida através de um conteúdo sobre esporte, a prática esportiva e, com certeza, sobre a nossa Caraguatatuba. Nos vemos em breve. Até mais!